Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nesses dias, nós vimos no Evangelho Jesus que era provocado por algumas pessoas, alguns que eram inimigos, um que tinha boa intenção. Hoje, Jesus mesmo que começa no Evangelho a tratar de um tema muito importante para o povo de Israel, a questão da proveniência do Messias. Era essa a pergunta corriqueira que se fazia. Certo, uma certeza era difusa, que o Messias seria proveniente da casa de Davi, mas esta exigência era colocada sempre como critério para avaliar se alguma pessoa era ou não o Messias. Jesus vivia num tempo que era um tempo de revolução, um tempo que era cheio de manifestações. Então, estudando a história de Israel naquele momento, se sabe desses líderes revolucionários que lutavam contra o Império Romano. Então, de vez em quando aparecia alguém ali que queria se apresentar como Messias. Mas Jesus mesmo, no Evangelho de hoje, ele vai citar o Salmo 109 e ele vai dizer assim: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi? E vai citar o Salmo de Davi. A tradição no tempo acreditava que este era o texto de Davi, e vai dizer assim, que o mesmo Davi, ele vai, movido pelo Espírito Santo, dizer assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é esse primeiro Senhor? É Deus. Quem é o segundo Senhor? É o Messias. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus vai dizer assim: se Davi chama o Messias de Senhor, é porque esse não é o seu filho, não pode ser o filho de Davi. Então as pessoas eram admiradas com essa sagacidade, com essa sabedoria de Jesus. Parece para nós, às vezes, muito difícil compreender o texto bíblico, porque nós partimos do texto já como cristãos. Para aquele povo que era antes da apresentação do Messias, era uma pergunta justa buscar saber quem era o Messias. Jesus não se interessa tanto para saber a proveniência, mas neste texto ele está buscando responder a uma questão, essa sim vital, a característica do Messias. Jesus vai evitar na sua vida esse título, porque se Jesus se apresentasse como Messias, as pessoas iam querer coroá-lo, o império ia perseguir porque seria um revolucionário a mais, os líderes da religião de Israel, Jesus seria aclamado pelo povo. Então Jesus, ele não aceita esse título para não ser confundido com a ideia de Messias que eles esperavam, até os seus discípulos. Então, qual era o problema? Eles esperavam o Messias potente deste mundo, e Jesus não se identificava com esta imagem equivocada de Messias. Certo, tem um grupo que no final do Antigo Testamento já consegue esperar um Messias pobre e sofredor. Já temos até passagem do Antigo Testamento que falam isso. A dificuldade dos primeiros cristãos era muito essa de provar que Jesus era o Messias, porque como era possível o Messias que morreu na cruz. Então, nós temos aqui um desafio que era para o povo de Israel e o desafio para aquele povo que era próximo de Jesus, inclusive para os seus apóstolos. Jesus, com esses mesmos apóstolos, fazendo o caminho para Jerusalém, Jesus muitas vezes vai retomar o tema do Messias para catequizar os seus apóstolos. Então, por 3 vezes, Jesus vai explicar
que ele vai sofrer a cruz, morte e ressurreição e que ali vai mostrar o seu messianismo. É justo depois que Jesus faz cada um desses anúncios que os apóstolos demonstram que não compreenderam nada daquilo que Jesus está dizendo. A imagem de um Deus sofredor, de um Deus que sofre conosco, não somente a imagem de um Deus que tenha um discurso sobre o sofrimento, é esta a imagem do nosso Deus e Senhor, do Deus que se revela em Jesus. Um Deus que não renuncia nunca à sua capacidade de amar, mas por outro lado, também é um Deus que esconde a sua onipotência, a sua onisciência e onipresença por causa do seu amor para conosco. Ou seja, Jesus não está muito interessado no evangelho de hoje a dizer o Messias vai ser daquela casa de Davi, ainda que o seja, mas de mudar em quem o escutava a imagem de Messias. Queridos, nós nascemos, acredito que grande parte de nós, todos nós aqui nascemos cristãos e nós fomos acostumados desde sempre a ver um crucificado e pensar que aquele é o nosso Deus e Senhor. Para o povo de Israel isso era inconcebível, a morte de cruz era uma grande vergonha. Mas ainda para nós, converter a nossa imagem de Deus ao Deus anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo é um constante desafio no nosso caminho de fé. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que sofre e não faz somente um discurso sobre o sofrimento, é um Deus que morre e não somente nos consola sobre a morte, é um Deus que ama, que se doa, que tem prazer de estar com os pecadores, com os fragilizados, com os pobres. É o Deus que manifesta o seu amor e manifesta o seu amor sobretudo na vergonhosa morte de cruz. Queridos, tenham um bom dia. De novo, recordo que o nosso santuário se abriu. Quando você pode participar da celebração, se puder, venha. Os horários das missas estão difundidos nas nossas redes sociais, mas fundamentalmente é o horário que tínhamos antes, mudando somente no domingo. Então, não precisa nesse primeiro momento ligar no santuário, reservar, mas como temos a vantagem de uma igreja muito grande, nós vamos continuar sem reservar. Você chega para a celebração e se mais na frente for necessário por causa do grande afluxo de pessoas, naquele momento vamos começar a reservar lugares. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.